E aí, galera, tranquilo, numa boa? Há alguns dias eu não gravo meus vídeos, mas estou retomando hoje. Aproveito para pedir, raramente eu peço. Dá um cliquezinho ali no like que me ajuda bastante. Pois bem, nada melhor para retomar a nossa conversa que conversar sobre literatura, sobre livros. E eu li a biografia, a autobiografia de Martin Luther King. Confesso que passei a vê-lo de uma maneira diferente, até porque acredito que, como vocês, no meu imaginário, Martin Luther King era apenas um cidadão negro americano que lutava a favor, né, dos direitos dos negros e que, portanto, a vida dele se resumia nisso. Mas lendo, a gente percebe nuances, ou eu percebi nuances, que me deixaram assim, admirados até. Um deles, e eu acredito que é o que mais me chamou a atenção, foi a vontade que ele tinha de aproximar negros e brancos. Ou seja, ele dizia que as populações negras, elas deveriam se insurgir, sim, contra a injustiça, não necessariamente contra o vizinho branco, a pessoa que estava lhe agredindo, mas contra a injustiça. Portanto, ele ia à causa, e aquele sujeito que segregava o negro era apenas um sintoma. Isso não fazia dele uma pessoa ingênua, fazia dele uma pessoa que enxergava grande. Às vezes a gente confunde com Malcolm X, do mesmo período, que é um outro ativista, que tinha como principal diferença, Malcolm X tinha como diferença que ele previa a violência, né? Então ele reagia de forma violenta, ensinava que se deveria reagir de forma violenta. Pelo menos grande parte da vida dele. Foi mudar lá no final da vida dele, né? E o nosso amigo King, não, ele apostava na não violência e na aproximação com os brancos, inclusive desejando e permitindo que brancos participassem dos movimentos. Da onde vem a ideia da não violência do King? Primeiro, ele era cristão, né? De fato, ele era um pastor, filho de pastor. Ele ouvia, portanto, os ensinamentos de Cristo, que pregava evidentemente a não violência. Mas não só isso, ele encontrou o pensamento de Gandhi, óbvio, o princípio da não violência, né? O princípio da não violência entendida como um instrumento, e eu já falei disso em um dos meus vídeos, como um instrumento ativo para mudança de comportamento, para mudança de mentalidade. Então, se insurgir contra uma lei injusta, sem agredir, era fundamental para a transformação. Veja, ao transgredir uma lei, por exemplo, aquele restaurante naquele lugar é só para brancos, o negro lá se sentar, não um, mas vários, né? Era uma transgressão justa de uma lei injusta. E quando havia a repressão a essas pessoas, a sociedade podia se ver, ou seja, ver a injustiça brilhando. E a injustiça, ela se desnudava, porque as vítimas da violência, os negros, que estavam se insurgindo contra uma lei, uma moralidade injusta, né, não reagiam e iam para a cadeia.
também ficou interessante que eu não havia imaginado a preparação psicológica que era feita, uma preparação bem difícil e árdua para que as pessoas, ao sofrerem a violência policial, geralmente, ou de brancos, elas não reagissem na medida da injúria, que elas se mantivessem tranquila para que brilhasse a injustiça do outro lado, sempre. Portanto, essas prisões, não só do Martin Luther King, mas de seus companheiros, não era algo imprevisto, né? Era algo que era planejado, se calculava quanto tempo cada um iria ficar preso, se haveria fiança, como seria essas fianças, como arrecadar dinheiro para isso. Então, quando havia algum tipo de boicote, quando havia alguma ação não violenta dos negros, já havia toda uma estrutura e muitas pessoas eram presas. Não era uma nem duas, eram centenas, e portanto as delegacias ficavam cheias, as prisões ficavam cheias, e os holofotes se focavam lá. Então, quanto mais a injustiça tentava se impor, tanto mais ela aparecia. Eis aí a estrutura essencial das ações não violentas. Aí está o poder da ação não violenta. Quanto mais a injustiça se insurgia, ela tinha que mostrar o rosto. E só ela aparecia, porque a agressão vinha de um lado só, a prisão vinha de um lado só, e inclusive a morte vinha de um lado só, né? Várias pessoas, vários negros, várias pessoas envolvidas foram mortas sem reagir. Percebam que o tempo vai passando e o Martin Luther King ele vai estudando, ele não é um sujeito de maneira alguma, né, apegado a determinados princípios de maneira a não estudar outras formas de ver o mundo. E ele vai estudar, curiosamente, confesso, não sabia. Curiosamente, ele vai ler quem? Karl Marx. E ele vai ter acesso ao materialismo histórico. E então ele vai fazer a crítica. Ele não aceita Karl Marx, o materialismo do Karl Marx. Por óbvio, ele é um cristão. Ele não aceita, né, que as pessoas ajam apenas, né, por princípios materiais. Por outro lado, ele compreende a visão econômica do Marx, ou ainda a visão que o comunismo pode ter, sob o ponto de vista do Martin Luther King, sobre a propriedade, sobre a riqueza e sobre a pobreza. Então, ele consegue lucidamente fazer a crítica ao Marx e consegue lucidamente começar a perceber que a segregação tem aspecto econômico, que a segregação não é apenas pensada na cor da pele, não é um ideal de supremacia branca flutuando no ar, né? Existe todo um princípio econômico que sustenta, até porque a pobreza vai atingir justamente os negros. Mas não só isso. Ele percebe que a pobreza não atinge só um negro, atinge muitas pessoas. E que a pobreza, sim, pode ser um elo que faça com que as pessoas caminhem, portanto, juntas. E talvez o horror que a imprensa teve à época contra Martin Luther King, contra, né, tudo que se falou de ruim do Martin Luther King, tem mais, talvez, a ver com esse aspecto que com o tempo vai se transformando esse aspecto de visão econômica,
do que necessariamente pela questão da segregação racial. Percebam que ele acaba, nas suas reflexões, percebendo que as pessoas acabam, ao invés de seguir, as pessoas como um todo, ao invés de seguir os princípios cristãos, o princípio do amor espiritual a todos, as pessoas seguem o amor às coisas materiais. As pessoas idolatram o sucesso, idolatram a sua conta no banco, né? E mesmo as pessoas que se dizem cristãs idolatram as coisas materiais, as coisas que o dinheiro compra, né? E, portanto, em nome disso, acabam fazendo loucura, judiando de pessoas, acabam indo à guerra, e vão à guerra não por princípios cristãos, por óbvio, mas por princípios econômicos. Então, percebo, no final da vida, ele foi morto em 1968, Martin Luther King, isso é uma caminhada. No início era a segregação propriamente dita, depois ele vai se desenvolvendo e chega nessa concepção mais econômica também. Curiosamente, Malcolm X também faz uma caminhada, né, similar, quando ele, do início, também ele defendia os negros, até através de armas, ele vai a Meca, e lá ele começa a pensar, a partir de lá, na fraternidade e na união. Mas ele também é morto. Ele é morto em 1965, em 1968 é morto Martin Luther King. Os dois morrem, portanto, de forma violenta e no final da vida muito mais aproximados na sua perspectiva filosófica do que lá no início. Então, fica para nós essa reflexão sobre a ideia cristã da fraternidade. Fica para nós a reflexão sobre a idolatria que o apreço ao dinheiro traz. Fica para a reflexão a possibilidade da união, a união, né, entre brancos e negros, entre quem pensa de uma maneira, quem pensa de outra, para que a gente possa se tornar uma sociedade mais digna de ser vivida, com melhor qualidade de vida, né, para todos. E percebam, por último, que a resposta a esses dois pensadores, quando eles convergem para uma ideia de fraternidade, para a mudança social mais ampla, ambos são mortos. Então percebam que quando a discussão chega no aspecto econômico e, portanto, essencial, quando chega na idolatria que se tem ao capital, aí a coisa fica complexa. Portanto, convido à reflexão, convido à leitura deste livro e espero que nos tornemos cada vez mais fraternos e próximos e lutemos em favor de todos nós. Abraço e até a próxima.